E a gente vai começar então uma série falando sobre isso. E o tema da mensagem de hoje é o dom da solteirice. Eu sei que essa palavra não existe ou não. Eu sei que essa palavra solteirice não existe e eu sei que pode parecer triste. Calma, eu vou explicar. Fica tranquilo, fica tranquilo. Calma, 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 calma. Os caras já se assustaram já. Eu vou explicar, eu vou falar. Na verdade, eu não vou falar, a Bíblia vai falar. Então a gente vai trabalhar o dom, ou no grego, o carisma da solteirice. O carisma solteiros, né? O apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala assim, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. E a gente vai trabalhar essa estação da vida, que é a estação de viver solteiro, procurando uma pessoa, e a gente entender que mesmo a gente vivendo como solteiro, sem estar namorando, é um dom de Deus. É uma fase que foi dada por Deus, não é uma maldição você não casar. Não é uma... Não sei, a gente tem... Eu acho que eu diria assim, dentro do mundo evangélico, a gente tem uma falsa perspectiva, né, uma falsa premissa aí de que, você não está namorando, você não está casado, o que tem de errado com você? E eu quero desmistificar isso, à luz da palavra, e de falar que esse momento, que é uma estação na vida de todos nós passamos por isso, né? Aqueles que já estão casados também já passaram por isso. É um dom de Deus. E quando eu falo dom, estou falando de uma dádiva, um presente que Deus te dá, de viver um tempo, uma estação da sua vida onde você é adulto, tem tempo, consegue focar mais, inclusive, nas coisas do Senhor do que quando a pessoa está casada. Você consegue investir em relacionamentos que vão frutificar também Cristo na sua vida. E a gente vai falar sobre como essa estação é um dom, é uma graça que Deus nos dá para este tempo, e ela é muito especial e não pode ser negligenciada, não pode ser diminuída, não pode ser desprezada, que é a estação da solteirice, que eu sei que muita gente não gosta, inclusive, desse tema, né? E a gente vai trabalhar bastante isso nessa noite. A gente vai introduzir a série falando sobre isso. E a gente vai falar, eu vou deixar 3 pontos aqui, já vou falar desde o início os pontos que a gente vai ministrar aqui, para a gente poder navegar pelo texto de 1 Coríntios capítulo 7, já à luz desses 3 pontos que a gente vai ler e estudar. Hoje a palavra vai ser um pouquinho diferente, eu não vou fazer apelo, a gente vai analisar um texto, a gente vai navegar no texto ali, pensar em umas palavras, aplicar para a nossa vida. No final, eu quero trazer algumas aplicações de maneira mais prática para essa estação, de quando você está solteiro, algumas aplicações para a sua vida que Cristo te chama a viver. Não vai ter apelo, vai ser uma coisa diferente. Beleza? Vocês estão comigo? Tudo certo? Se tiver dúvida, levanta a mão. Brincando. E o texto que a gente vai ler está lá em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 35. Vai ser o texto que a gente vai se basear hoje aqui. Depois de ler, eu quero fazer uma oração, daí depois a gente lê essa... Eu não falei os 3 pontos. Falei que ia falar, não falei. Mas, os 3 pontos são esses, né? A gente vai falar sobre a teologia do reino para os solteiros e também casados. A gente vai falar sobre como o reino de Deus ele afeta essa estação, fazendo você olhar para a estação de estar solteiro como uma dádiva. Depois nós vamos falar sobre como a maneira que o cristianismo vê a vida de solteiro, ela é única. Ela é linda, e ela é importante para Deus. E depois a gente vai falar o que significa esse dom que Deus chama de dom de ser solteiro também, que é um dom, é uma dádiva. Não é só o casamento que é um dom, um presente de Deus, não. O tempo e a estação de ser solteiro também é um presente de Deus. A gente vai falar isso, daí finalizar com as aplicações para a vida. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24 ao versículo 35. Fala assim, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Vai assustar esses versículos, tá? Mas fica comigo. Versículo 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure se separar, né? Separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Versículo 28.
Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso. Versículo 29. Difícil esse texto. Fala, pastor, por que você escolheu esse texto? Eu também não sei. Mas tudo bem. Versículo 29 fala assim: o que eu quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Versículo 30. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Versículo 32. Gostaria de vê-los livres das preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, e como agradar sua mulher, e está dividido. Aí olha só. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a seu marido. Versículo 35, para finalizar. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, e não para lhes imporem restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós queremos que ela não volta vazia. Nós queremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E se lemos um texto como esse, existe algo do teu coração para cada um de nós. A minha oração nessa noite é para que eu, como ministro aqui, consiga compartilhar as verdades do teu coração, do Evangelho, para que possa tocar os corações hoje aqui. Fala conosco, com cada um. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, deixa eu dar um contexto, tá? Porque se você procurar em vários comentaristas bíblicos, eles vão falar que, alguns vão dizer assim, que esse texto é como se Paulo estivesse dando um parecer dele, e não que ele não é um texto inspirado, mas é que Paulo, preocupado com o que estava acontecendo lá na cidade de Corinto, que tinha muita promiscuidade, muita coisa errada acontecendo, e daí Paulo, olhando para a igreja, ele vê a situação da igreja, e ele começa a se preocupar com as mulheres, enfim, com as coisas que estavam acontecendo, e com os homens também, e ele dá esse parecer meio que como se fosse um conselho, como um pai na fé, alguém que tinha começado a igreja lá. Então ele vai dar alguns conselhos práticos que tem a ver mais com a vida dele, com o que ele está vivendo no ministério, porque o próprio apóstolo Paulo, ele era solteiro também. E ele dá esse parecer. Dependendo do comentarista bíblico, ele vai falar um pouco disso. Eu escolhi pegar uma outra linha que tende a interpretar, principalmente esses versículos no início ali que a gente falou do 24, 25, 26, onde Paulo vai falar sobre não casar, e à luz dos outros versículos seguintes, que vão a partir do versículo 26, 27, 28, onde Paulo começa também a olhar para o tempo futuro de maneira escatológica. Assim. Quando Paulo começa a falar sobre o tempo vindouro, então é meio que uma interpretação dos primeiros versículos que Paulo vai dar o conselho dele, à luz da vinda de Jesus, da sua segunda vinda. E eu peguei mais ou menos essa linha. Se você for estudar um pouco, você vai entender. Se pegar um comentarista bíblico, você vai ver essas diferentes linhas. Enfim, mas o primeiro ponto que eu quero deixar debaixo desses versículos, eu queria conversar com vocês sobre a teologia do reino de Deus em termos de casamento e em termos desse tempo de ser solteiro. É a vivência dos relacionamentos à luz do reino de Deus. Esse talvez é um dos textos mais enigmáticos, mais difíceis de você interpretar. Tem vários textos que são difíceis, né? Na Bíblia, tem vários textos que são meio paradoxais. Você lê, você fica assim, até confuso. Como é que a gente consegue interpretar diferentes áreas na teologia? Mas eu diria que esse texto é um dos textos mais enigmáticos. Por quê? Porque quando você vai para Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a importância do casamento, ele vai exaltar o casamento, trazendo o casamento como uma figura entre Cristo e a igreja, e aí você olha 1 Coríntios capítulo 7, e você fala assim, pera lá, Paulo está se contradizendo aqui. Efésios 5, Paulo está falando sobre a importância do casamento, que é uma figura de Cristo, né, que assim como Cristo cuida da igreja, também o marido, enfim, governa a casa, tem vários aspectos ali do texto, né? Mas parece que Paulo está desanimando com relação à perspectiva do casamento, ou como se fosse Paulo
Paulo acordou ali, chutou o pé da mesa, tá de mau humor, e ele vai na carta e ele começa a escrever, tipo, bravo, sei lá por quê. Por que Paulo escreveu um negócio desse? Então, a princípio, você fica assim, pô, por que Paulo tá falando isso, cara? E Paulo, ele chega a usar a expressão até coloquei aqui, ele usa a expressão pecado até. Tem um momento ali onde ele fala que ele leva o casamento até para esse lugar. Você fica assim, pô, como assim? E outro ponto importante dentro desse texto é que o apóstolo Paulo ele vai falar no versículo 29, ele usa a expressão, que daí é onde eu quero focar, que o tempo é curto. É como se Paulo acreditasse que Jesus iria voltar imediatamente. E você fica assim, como assim? Porque Jesus não voltou na época de Paulo, não voltou no nosso tempo, então Paulo também tá se contradizendo. Mas, na verdade, o que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está fazendo uma teologia do reino ali. Ele está olhando os relacionamentos, e não só os relacionamentos, mas todas as coisas dessa vida à luz do reino de Deus. E quando a gente olha o reino de Deus, a gente está falando sobre uma vida abundante nele. Quando a gente pensa em viver o reino, a gente pensa em viver aquilo que o reino chamou a viver. A gente sempre fala isso no college. Viver o reino é amar o que Deus ama, é fazer o que Deus faz, é falar como Deus fala, é agir como Deus age. Então Paulo ele está expressando a maneira de você entender tudo na vida a partir desse reino que é presente, mas também é futuro. Naquele tempo, no tempo dos judeus, um pouco antes da época de Jesus, na verdade, ao longo da história de Israel, olhando para o Antigo Testamento, sempre aconteceu dos judeus, dos israelitas antes deles, né, esperarem a vinda do Messias, né, que viria para restaurar o mundo. Na época de Jesus, também tinha esse sentimento nacionalista da vinda do Messias, onde o Messias iria inaugurar um tempo perfeito, abundante, no momento que ele viesse. Quando Jesus vem e ele invade a terra, né, ele encarna entre a humanidade, a gente tem Jesus vindo, você sabe disso, de maneira humilde, como o servo sofredor de Isaías 53, aquilo que Isaías tinha profetizado, né? E ele inaugura, então, o reino de Deus, mas não o reino em sua plenitude. Por quê? Porque o reino em sua plenitude vai acontecer quando Jesus vier na sua segunda vinda. Então, hoje, na época de Paulo, quando Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 7, e hoje, né, no tempo que a gente vive, nós vivemos o que a Bíblia nos ensina, né? É o velho mundo que ainda existe, carnal, e o novo mundo junto, acontecendo ao mesmo tempo, né? Que Jesus inaugura esse novo tempo. É o que os teólogos chamam de a gente vive entre o já e o ainda não, que é esse momento conflitante de ter a vida do Espírito abundante em nós, o Espírito Santo trabalhando em nós, mas nem tudo a gente tem, porque o nosso corpo não foi glorificado. A gente não tem toda a plenitude de vida, por quê? Porque Jesus ainda só vai acontecer quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele vira ali no meio do texto, ele vai falar, né, para os cristãos. Ele fala, o que vocês, como cristãos, têm que fazer durante esse tempo? Paulo fala assim, até vou olhar aqui num outro... Eu fui fazendo 2 arquivos aqui, para eu organizar melhor aqui. E Paulo fala assim, a partir do versículo 29 até o 30, até o 31, mais ou menos, ele vai falar. O que o cristão tem que fazer durante todo esse período? Paulo diz, trabalhem. Ele fala, comprem. Ele fala, se alegrem. Ele fala, casem, vivam a vida, mas façam isso ao quê? À luz da eternidade. Façam isso sempre à luz da eternidade. Perceba que Paulo, aqui no capítulo 7, nesse versículo que nós estamos lendo agora, Paulo vai falar, versículo 30, vou ler mais uma vez aqui. Ele fala assim, versículo 29, perdão. O que quero dizer é que o tempo é curto. Né? De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, os que são felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada comprassem, os que usam as coisas do mundo como se nada usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. O que Paulo está falando aqui é, se você tem dinheiro, não faça do dinheiro a sua segurança. E se você não tem, busque o dinheiro, mas não busque a tal ponto de se tornar uma preocupação tão grande no seu coração, onde você não consegue viver. Paulo também vai falar, né, se você chora, tudo bem, pode chorar,
Mas entenda que o choro passa, por quê? Porque até a morte, se a gente for pensar em termos biblicamente falando, ela é passageira, porque nós temos a eternidade. Paulo fala também, se você se alegra, lembre-se de que nenhuma alegria na terra pode satisfazer plenamente o seu coração. E daí Paulo termina todo esse esboço dele falando também sobre casamento e a solteirice, dizendo o quê? Que o verdadeiro casamento ainda está para acontecer. Então ele está falando assim, a preocupação de se casar ou não se casar, presta atenção, não deve ser a coisa que mais toma o seu coração. Não deve ser a coisa que mais afeta você. Por quê? Porque existe o verdadeiro casamento do Cordeiro entre Jesus e a igreja que vai acontecer um dia. Por quê? Porque toda a união humana, inclusive, de casamento, aponta também para Cristo e a sua igreja. E o que Paulo está falando, então, é que os solteiros, agora falando para os solteiros, e também casados, todos nós, precisamos viver nos lembrando do quê? Que essa vida não é o nosso destino final. Aquilo que está acontecendo à nossa volta, as nossas preocupações, as nossas decepções, os nossos desafios, as nossas necessidades, tudo aquilo que o nosso coração se enche de preocupação, não é a última coisa da nossa vida, né? A última preocupação que a gente realmente deve ter. Por quê? Porque se for, vai carregar um peso maior do que realmente deveria ser para nós que somos cristãos. A gente deve viver a nossa vida lembrando desse destino final. Porque no final, nenhuma família humana, eu coloquei aqui, consegue preencher completamente o coração humano. Nenhum relacionamento que você está buscando de namoro pode realmente preencher o seu coração, te dar a esperança de uma vida melhor. Nada vai preencher. E eu sei que é clichê dizer isso. E você pode dizer, pastor, legal, mas você está casado, né? É por isso então que você está falando isso. Mas é uma realidade para todos nós, porque no final, quando você está casado, você ainda também vive angústias. E o ponto é esse. Somente Cristo pode realmente satisfazer os nossos corações. É por isso que Paulo está igualando, isso que é legal. Através desses versículos, não só olhando o versículo 24 ao 26, mas olhando depois o versículo 30 para frente que a gente leu agora, é como se Paulo estivesse igualando aqueles que são casados e aqueles que são solteiros. Todo mundo é a mesma coisa, né? Tipo, Paulo está falando para a gente olhar como cristãos, olhar para essas duas fases como fases onde você ainda precisa viver dessa mesma maneira. Como? Olhando para o destino final. Olhando para a eternidade. Olhando que a vida, sim, aqui na Terra é importante, mas presta atenção, existe uma eternidade, né, aos pés de Jesus. A preocupação de casar e ou de pensar realmente, né, até em desafios aí pessoais de ter um trabalho melhor, conquistar algumas coisas naturalmente dizendo, as preocupações são importantes, elas devem sim, muitas vezes vir sobre nós, se você não correr atrás da sua vida realmente. Quem que vai correr? Você tem que trabalhar, você tem que buscar, né, relacionamentos, amizades para poder se envolver, enfim, namorar. É uma estação importante da vida, mas não faça isso o último alvo da sua vida. Não faça dessas preocupações aquilo que toma o seu coração ao ponto de que a primeira coisa de você, a última coisa de você fazer no seu dia, ao colocar a sua cabeça no travesseiro, você pensar nisso, e a primeira coisa que você faz acordando no seu dia também é pensar nisso. Não deixe que essa preocupação, falando especificamente sobre relacionamentos, que é o casamento ou um namoro, tomar a tal ponto a sua vida, onde você é dominado pelos seus sentimentos, pela tristeza, pela ansiedade, e você está idolatrando esses sentimentos de uma forma tão errada, e isso vai te consumindo. E a teologia do reino, né, a perspectiva do reino nos ensina, primeiro, mais uma vez, tanto solteiros quanto casados, são duas estações da vida que precisam olhar, sim, para o destino final, que é o casamento do Cordeiro. Então, o primeiro ponto que a gente pode ver, olhando para esse versículo mais uma vez, tem a ver com essa perspectiva do destino final. Segundo aspecto que eu quero deixar com vocês aqui é a maneira singular que o cristianismo ele olha para o tempo da solteirice. Engraçado usar essa expressão, mas tudo bem. Toda vez que eu vou falar eu fico assim, né? Mas a maneira singular ou única que o cristianismo vê. E eu já vou pegar uma citação aqui do Keller, vou falar um exemplo que ele dá que eu acho muito legal.
Mas presta atenção, no mundo antigo, e também isso se aplica para o meio mais conservador cristão, assim, mas vou olhar para o mundo antigo antes, pensando na época de Jesus, na época de Paulo. Teve um imperador chamado Tibério César, que ele foi imperador em Roma até o ano de 37 depois de Cristo, se eu não me engano. Então ele passou a época que Jesus ele estava ainda vivo, né? No seu ministério. E esse cara, para você ter ideia, ele promoveu uma lei incentivando ou pressionando um casamento de pessoas, principalmente mulheres solteiras eram obrigadas a casar, mulheres viúvas da alta sociedade, por quê? Porque era importante para a mulher ter família, para ter legado, para ter filhos, para ter continuidade de nome. Todas essas coisas eram as coisas mais importantes. Então, se na alta sociedade da época romana, o alvo das pessoas era não ficar solteiro, porque tinha que viver esse casamento para não ser uma frustração, não só para você, mas para a própria sociedade, era uma coisa que a elite já incentivava. Você pensa, né, para a classe mais simples do tempo ali de Jesus, da igreja primitiva, as mulheres viúvas, e as pessoas não viviam muito tempo, né? A média de idade era muito mais baixa do que a gente vive hoje. Então, as pessoas viviam 40, 50 anos, já morriam. Então, você imagina uma mulher que perde sua esposa, ela tem 30, 35 anos de idade, ela ia viver sem nada. Mas a Bíblia nos ensina que uma das coisas que acontecia ali no livro de Atos era que as mulheres solteiras, viúvas, elas eram cuidadas, né? Elas tinham esse suporte dentro do cristianismo, dentro ali dos irmãos, na fé, que se preocupavam. Por quê? Porque para os cristãos o alvo não era casar. Ninguém era obrigado a casar. Ninguém tinha que casar, não. Tá tudo certo você ser solteiro ou ser casado. Viva dessa maneira para glorificar a Cristo Jesus. E a gente pode já perceber, já desmitificar, não sei se eu falei errado, mas vamos tirar a mitificação, sei lá. O estigma de que para você ser cristão de verdade, você precisa casar. Isso não é verdade. O padrão bíblico é que você tem que casar, senão você está falhando com Deus. Não é verdade. Não é verdade por quê? Primeiro, olhe para Jesus. Jesus foi o homem perfeito e ele não casou. Olhe para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também foi um homem de Deus que escreveu e ele não casou. Tem outras pessoas que eu poderia dar exemplo aqui, tipo o John Stott, que é um grande pastor, pregador, que também viveu, acho que era anglicano, se eu não me engano, toda a sua vida escrevendo livros e servindo a Deus e não casou também. O ponto é essa ideia, eu quero desmistificar aqui a ideia de que o cristianismo na sua plenitude não está preso a um padrão muito estigma que a gente tem hoje, né, de você tem que casar, senão você está falhando com Deus. Não é verdade isso. Presta atenção, na nossa sociedade, desde a época de Jesus, mas também na nossa sociedade a gente tem dois extremos que a nossa cultura apresenta de padrão para relacionamento. Casamento, namoro, né, e principalmente casamento, e já era algo no tempo de Jesus, e eu estou pegando isso do Timothy Keller, tá? Eu acho que já citei isso numa das palavras. A nossa cultura moderna, ela normalmente enxerga o casamento de duas formas, duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva liberal, moderna, do quê? Eu só vou me casar quando fizer sentido para mim. Ou seja, primeiro eu aproveito a minha vida, primeiro eu realizo meus sonhos, primeiro eu construo minha carreira, eu experimento tudo que eu quero experimentar, e talvez, se for bom para mim, se eu tiver dinheiro, aí eu vou casar. Se eu chegar a alcançar R$1 milhão antes dos 23 anos de idade, tiver na minha conta, aí eu vou casar, porque eu estou pronto para ter filhos. Quem? O centro aqui dessa perspectiva é quem? É o indivíduo. É a minha autossatisfação. São os meus desejos, é a minha alegria, é a minha autorrealização. Eu preciso estar autorrealizado em mim mesmo, né, porque eu sou soberano sobre a minha vida, então eu decido aquilo que eu tenho que viver. A segunda perspectiva, que eu acho que se encaixa talvez mais no nosso meio cristão, é a perspectiva mais tradicional, que era talvez a época do apóstolo Paulo, talvez, ou de Jesus, que é a perspectiva de se eu não casar, eu sou um fracassado. Se eu não casar,
então tem algo de errado comigo. O centro aqui é a idolatria da família. A pessoa ela sente o quê? Que ela não tem valor se ela não tiver casamento. A pessoa sente o quê? Que a sua identidade está exatamente em se envolver com alguém. Ela não tem propósito de vida se ela não casar, se ela não construir uma família, principalmente para a mulher, né, não ter filhos, mas para o homem também. Então, o sucesso da pessoa está exatamente em se casar, em manter um legado, né, enfim, ter uma herança e ver e essa estigma de que você precisa casar, porque senão tem algo de errado com você. E nas famílias mais tradicionais, essa perspectiva mais tradicional, ela põe essa ideia de família. Você tem que casar, né? Mas o evangelho ele confronta esses dois extremos. Eu não estou falando eu não estou dizendo com isso que não é bom casar, tá? Já vou falar sobre isso. Não estou dizendo que não, você não pode casar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que os dois extremos envolvem idolatria, diferentes idolatrias, mas os dois têm idolatria. O casamento bíblico não existe para autorrealização, mas existe para o serviço. Casamento tem a ver com ajudar a pessoa que você está casando a se tornar cada vez mais parecida com Jesus, aquilo que Jesus chamou ela para ser. Mas, ao mesmo tempo, o casamento nunca pode te dar tudo aquilo que o seu coração deseja. Você não vai ser feliz porque você tem filhos. Porque pode ser, inclusive, que se você casar, você descubra talvez que, sei lá, você tem uma dificuldade de ter filhos, né? E, sei lá, não sei. E aí, a sua segurança vai dar nisso? A sua segurança está exatamente em gerar, por exemplo? Não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. E é por isso, mais uma vez, que somente Jesus pode sustentar a nossa alma. Não sei se dá para entender. No final, a ideia aqui é que, na perspectiva cristã, o padrão bíblico, que era o padrão do Éden entre um homem e uma mulher, a gente tem que entender. A gente não vive naquele lugar. E quando eu falo isso, eu estou falando porque a gente vive num tempo onde o pecado entrou na humanidade. E porque o pecado entrou na humanidade, esse padrão do homem e da mulher não existe mais, de certo sentido. Por quê? Porque tem falhas. Você precisa de Jesus, aquilo que sustenta você. Inclusive no Éden também era assim. Era o próprio Deus no meio deles. Então, é só para a gente tirar essa estigma. Porque eu acho que, daí falando mais para a nossa igreja, né? Acho que o padrão que muitas vezes é imposto para nós, ou é colocado, é como se fosse algo obrigatório. Você precisa casar, porque senão você está falhando. Às vezes não usa a palavra pecado, mas é quase isso. Se você não casar, você está pecando. Você está errando. E não pode ser assim. Né? Se a gente fizer do casamento um ídolo, a gente só vai se frustrar. E eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Agora, terceiro ponto que eu quero deixar aqui para nós, e daí eu vou entrar numa parte mais prática. Estão comigo aí? Por que a solteirice ela é um dom? Por que estar solteiro também é um dom de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus? A gente leu isso no início, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz assim: cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Se você ler o capítulo 7, 1 Coríntios inteiro, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre diversas coisas, inclusive também é o dom do celibato, que ele quer dizer ali no meio, que é a ideia de você não casar, se abster do casamento, que é o que o apóstolo Paulo viveu também, não de maneira obrigatória, mas porque ele se sentiu vocacionado, chamado aquilo, né? E a palavra dom aqui que o apóstolo Paulo vai falar para nós é a palavra carisma. É a palavra carisma, que é a mesma palavra usada depois para descrever os dons do Espírito que é dado à igreja. E tem a ver com uma graça que Deus dá, uma graça especial de Deus que Deus nos dá a respeito do tempo que a gente está vivendo. E o que Paulo está falando aqui é que cada momento da vida, cada momento que você for passar na sua vida, existe um dom, uma graça de Deus para o momento que você está passando e vivendo. Deus vai te sustentar se você viver em relacionamento, se você viver em intimidade, se você viver confiando nele, para cada estação que você for passar, vai ter graça de Deus para te conduzir. Isso significa o quê? Que para você que está solteiro, agora, procurando alguém, existe graça de Deus para sustentar você nesse tempo. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa
achar isso ou lutar com o seu sentimento sozinho, coloca isso diante de Deus. Coloca isso diante do Senhor. E você tem certeza que Deus vai sustentar você mais ainda, se você orar especificamente sobre isso. Senhor, me dê graça para viver o tempo e a estação de estar solteiro. Da mesma forma, o tempo do namoro também existe uma graça de Deus, um dom de Deus para o momento que é o momento do namoro. Para você que está namorando, não viver o sexo, por exemplo, antes do casamento, existe graça de Deus para você não viver isso. Para você viver o tempo depois do casamento, antes dos filhos, existe graça e dom de Deus que sustenta a sua vida nesse período. E para aqueles que depois têm filhos também, a mesma coisa. O ponto é, cada estação é dádiva de Deus dado a nós, onde Ele se manifesta e sustenta as nossas vidas. Não tem nenhum período da nossa existência aqui na Terra onde Deus não é capaz de nos sustentar e nos conduzir para perto dEle. O problema é a gente não ver isso. O problema é a gente parar de ter os nossos olhos no Senhor e começar a olhar somente para nós, para a nossa estação da vida, para a nossa vida terrena, para os nossos olhos naturais, que é o que Paulo está falando aqui. Comprar, vender, tristeza, alegria, fazer coisas. E daí Paulo termina, está casado, está solteiro, tira os seus olhos dessas coisas naturais e mantenha os seus olhos em Jesus. Ele é o seu sustento. É nele que você precisa fundamentar a sua vida para que realmente você viva bem. Existe plenitude de vida, mesmo estando sem ninguém do seu lado. Para nós é tão difícil isso. Vou falar para as meninas aqui, principalmente. É tão difícil a gente entender isso. Mas eu quero te lembrar que existe graça de Deus para sustentar você nesse período que você também está vivendo. Existe graça de Deus. Você não está sozinho. E você também não está sozinho. Amém? Existe um dom, uma graça especial de Deus, né, de nos sustentar. E o que é muito legal, quando Paulo vai falar aqui sobre, né, ser solteiro, Paulo dá algumas características que nós já lemos, eu não vou ler mais uma vez, mas Paulo vai falar que o tempo de estar solteiro é um dom, por quê? E não é uma punição de Deus, mas é um dom, por quê? Porque você tem disponibilidade de serviço, você pode se consagrar mais a Deus. Paulo ele vai destacar mais disponibilidade, mais flexibilidade, mais tempo, menos distrações. Paulo fala no versículo 32 assim, o solteiro cuida melhor das coisas do Senhor. Isso não significa que os solteiros são mais espirituais do que os casados, mas é verdade. O tempo que você tem de amar a Deus, servir a Deus, fazer as coisas para Deus, quando você está nesse momento, é muito maior. Sua distração, eu falo isso porque agora, a estação que eu estou vivendo hoje, que é casado, com 3 filhos, o tanto de entrega que eu gostaria de dar, de fazer, e o tanto que me é possível, é muito diferente. Cada estação existe, como eu falei, graça de Deus para cada estação, mas é diferente. Eu me lembro do tempo, né, ainda namorando, na época que eu fiz interns, estudei, fiz escola bíblica, coisa assim, que eu estava full time, a cabeça estava na igreja, enfim, servindo. E é muito legal, as estações passam, e não tem problema, mais do que existe um dom, uma graça de Deus para isso também, de você servir, de você ser frutífero, né? Você fazer todas essas coisas significa ser frutífero no momento em que você está passando e vivendo, né? Quantas coisas no reino foram feitas para homens e mulheres de Deus que estão passando pelo tempo, ou passando por esse momento da dádiva de estar sozinhos, né? Ou serem solteiros. E é por isso que a gente precisa combater essa falsa visão de que estar solteiro é simplesmente uma maldição, né? A gente não pode olhar como se a gente fosse crentes incompletos, porque a gente não tem ninguém do nosso lado, não. Você já é completo em Jesus, né? Você já tem, você já pode servir, você pode amar, e existem muitos pontos importantes para nós. E daí, para eu já finalizar, e daí eu vou passar para os pontos práticos, Paulo vai falar, no versículo 26 ao 28, voltando ao início, eu deixei para falar isso no final, versículo 26 ao 28, Paulo fala sobre o problema do casamento.
Paulo ele fala logo no início, né? O primeiro texto que a gente começou a ler no início da palavra, ele vai falar sobre esse momento difícil, né? Ele fala, vou ler mais uma vez aqui para vocês verem, a partir do versículo 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure se separar-se, né? Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não cometa pecado, e se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casam enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Parece que Paulo aqui está falando sobre, é um problema você casar. É um problema você casar. E eu queria ser muito realista quanto aos problemas que existem no casamento, né? Eu sei que existe um curso de noivado aqui na igreja, para casar tem que passar pelo curso, a gente fala muitas coisas nesse curso, né? Mas Paulo agora, ele nesse ponto aqui, ele está falando sobre as dificuldades do casamento, e ele não diminui também a importância do casamento disso, mas ele está mostrando sim que existem pontos que são difíceis, e ele precisa ser realista quanto até mesmo ao coração humano. É interessante a gente pensar, quando a gente pensa em idolatria, né, eu falei no início da mensagem, como é fácil uma pessoa que está casada idolatrar o seu parceiro, né, a pessoa com quem você tem a vida. Quando você pensa em amizades, até coloquei aqui, quando a gente tem amizades, a amizade é muito mais difícil você idolatrar um amigo seu do que você idolatrar o seu esposo ou a sua esposa. Na amizade, normalmente é mais fácil você servir e amar a pessoa, e a pessoa também servir e te amar. Porque existe um peso de, inclusive, felicidade que você tem ao entregar alguma coisa para a pessoa que você está vivendo. Porque no final, todo relacionamento, eu até coloquei aqui, existem duas coisas acontecendo em todo relacionamento que você tem na sua vida, seja com amigo, namorada ou casamento. Você tem serviços que você está entregando, é uma palavra crentez, mas vem comigo aqui. Serviços que você faz para a pessoa. Então você está servindo ela, você está amando ela, você está entregando para ela, e ao mesmo tempo tem posses, coisas que você recebe ao caminhar com essa pessoa, né? De alguma forma, aquele amigo teu, amiga sua, que você caminha muito próxima, né, ou muito próximo, aquele amigo te satisfaz. Aquele amigo te faz crescer, te ajuda, te alegra, de alguma forma você também faz isso para ela, então você serve ela, e é uma troca também que acontece em todo relacionamento, né? E é mais fácil você conseguir olhar para a amizade e servir a pessoa sem entrar no nível de idolatria, onde você idolatra e você começa a possuir a pessoa ao ponto de você falar, não, essa pessoa precisa caminhar comigo. Eu sei que tem isso, eu sei que tem amizades que são muito possessivas, eu já tratei isso até no ministério, de amigos que passaram por momentos assim, onde a pessoa, quase que possuiu a outra ali. Pegou e, não pode se relacionar ou ser amigo de outra pessoa além de mim. Mas no casamento, meu ponto é isso, o que Paulo está querendo dizer com esse texto aqui, é que no casamento, presta atenção, é quase impossível você não idolatrar. Se você tiver um bom casamento. Se tiver um casamento ruim, aí é mais difícil. Mas se você tiver um bom casamento, porque aquela pessoa, você ama e é amado, você entrega e recebe algo também, é recíproco, né? E não só isso, você, de alguma forma, você tem tudo nela, inclusive o corpo, que é a parte da área sexual. Então você vive todo o aspecto emocional, até espiritual e natural, você tem essa comunhão tão próxima ao ponto de você entender que você, inclusive a Bíblia diz, né, que vocês são uma só pessoa, no casamento você tem essa metáfora sendo dita, porque em algum nível você possui ela. Então, se você possui, é mais difícil você entender, você enxergar quando você está idolatrando a pessoa. E é por isso que Paulo vai falar também, ou colocar na balança, de que a amizade, ou o estar solteiro, é mais fácil você não idolatrar sendo solteiro. E daí Paulo dá o exemplo dele, né? 1 Coríntios capítulo 7, a gente já leu. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Paulo está chamando mais uma vez o viver esse tempo de ser solteiro como um dom, mudando a nossa perspectiva, né? Se você é solteiro, eu coloquei aqui, de alguma forma você consegue evitar certos tipos de idolatria que parecem como uma força muito forte dentro do casamento.
Você consegue ver aspectos do reino, como a gente já falou, que uma pessoa que é casada não consegue viver, né? E a gente precisa entender isso. Agora, a gente olhando para o jovem cristão, para a figura, a persona jovem cristão hoje, e eu penso nos dois tipos de idolatria, que é a idolatria da liberdade, que prioriza a qualquer custo o seu próprio coração, os seus próprios sentimentos, a sua própria vontade, e a idolatria do casamento. Eu enxergo as duas coisas acontecendo em jovens dentro da igreja. Em jovens dentro da igreja. Isso me remete, para eu já finalizar, tá? Eu já vou chamar os músicos para virem aqui, queria chamar, não sei se a Raquel tá aí, ela tá lá atrás com as crianças, mas quero passar para a parte prática. Mas isso me remete, mais uma vez, àquilo que a serpente falou lá no Éden. Você lembra do engano que a serpente deixou para Adão e Eva? Para Adão e Eva, a serpente vira para Adão e para Eva, né, para Eva principalmente, que fala assim: com certeza vocês não morrerão, mas os seus olhos se abrirão logo que vocês comerem desse fruto proibido. E o que a serpente estava dizendo era isso: se você obedecer a Deus, você nunca vai ser verdadeiramente feliz. Você vai perder a melhor parte da sua vida. Pensa no aspecto do casamento. A mentira que a serpente, que é o diabo, fala para cada um de nós. Se você tem a tendência de idolatrar o aspecto familiar, que é eu tenho que casar para eu ser feliz, a mentira da serpente, ou a mentira de Satanás é falar para você: olha só, se você não casar, você vai perder tudo, né, todas as coisas que Deus tem para você. Você precisa casar para ser feliz, senão você vai morrer. E para você que talvez idolatra a sua carreira profissional, idolatra os seus sonhos, idolatra a sua liberdade, idolatra a sua autossatisfação, eu sou bom, eu posso, né? Eu vou viver aquilo que eu quiser. A idolatria, a mentira que a serpente está falando é se você casar, você vai perder tudo o que você pode viver sozinho. Das duas formas, né? As duas coisas, Jesus, né? Deus não está sendo aquilo que te completa, aquilo que te sustenta. Aquele que traz vida para você, a vida abundante, está nesses ídolos. Uma vida independente, ou uma vida nos padrões que muitos cristãos aí acham que você tem que ter. E não é isso o que a palavra nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Quando você pega Salmo 81, versículo 10, Salmo 81 é um salmo onde o salmista está olhando lá para os mandamentos, e ele não cita os mandamentos aí, mas ele começa o salmo da mesma forma que os mandamentos, os 10 mandamentos começam. Ele fala assim, Salmos 81, versículo 10, eu sou o Senhor, o seu Deus. No final desse versículo 10, ele fala, abra a sua boca e eu te encherei. O que Deus está falando aqui, ele está falando assim, confie em mim, se submeta aos meus mandamentos, se submeta à minha vontade, se submeta a tudo aquilo que eu tenho para você, e eu vou preencher a sua vida, eu não vou te deixar vazio. Você não vai ser verdadeiramente cheio com as promessas que as pessoas podem te fazer. Você nunca vai preencher o vazio realmente do seu coração, em termos de sentimentos, emoções, uma vida plena, com todas essas promessas que as pessoas estão falando. Um casamento não vai preencher sua vida. E uma carreira bem-sucedida também não vai preencher sua vida. Nada pode nesse mundo preencher você. Nada vai preencher você. E eu sei que é difícil dizer isso. Volto a falar, você pode depois virar para nós e falar, é fácil para você, pastor, você casou cedo, você tem filhos, né? Você está numa estação diferente da sua vida. É verdade. Cada um tem uma história diferente aqui, é verdade. Mas os desafios para mim foram diferentes, ou são diferentes do que os seus desafios. Cada um vive as suas próprias dificuldades, as suas próprias lutas. Eu garanto para você, eu posso ser muito claro para você que eu também tenho as minhas. Com os meus filhos, a minha casa, com a minha esposa, eu tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades, e as áreas que eu sei que eu posso caminhar em idolatria também. Mas no final, o ponto dessa mensagem é essa, olha só, o que te preenche, como o salmista fala, versículo 10. Falando Deus, né? Falando, eu te encherei. É Ele que vai preencher você.
É Ele que vai te satisfazer. Seu coração foi criado para Deus. Seu apetite espiritual nunca vai ser plenamente satisfeito nas coisas que o mundo tem. O seu sistema digestivo espiritual, se é que eu posso dizer, nunca vai ser satisfeito pelas promessas que o diabo faz através de coisas muito boas, que não são pecado nas nossas vidas. Somente Cristo pode realmente preencher a nossa alma. E isso é uma promessa que a palavra nos faz, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil. Eu sei que não é fácil. Mas olhe para a estação que você está passando. Eu sei que tem diferentes idades aqui. Eu sei que tem uma galera mais nova. Eu sei que tem uma galera mais velha. Tem diferentes estações, diferentes perfis aqui. Mas o momento que você está passando, Deus te sustenta. O momento que você está passando, Deus conhece. E Deus conhece os desejos do seu coração também. Deus conhece as suas petições. Deus conhece os seus desafios. Deus sabe, sim, do seu desejo de se casar, enfim, de ter uma família. Isso é importante para Ele. Mas saiba, Ele que te sustenta. Leve as suas preocupações para Ele, amém? Em nome de Jesus. Quero chamar a Raquel para vir aqui. Eu quero passar alguns pontos práticos. E, assim, eu sei que essa palavra foi uma palavra onde eu ministrei mais e poderia trazer mais pontos, até pontos mais práticos, assim, sobre como é que o cara tem que ser mais proativo. Então, eu queria fazer alguns pontos, porque mesmo pensando, eu vou falar sobre isso, tá? As meninas dão glória a Deus aí. A gente fez alguns anos atrás, né, numa série sobre relacionamento, a gente separou os homens e as mulheres, né? A gente pode fazer também um tempo de falar sobre isso também e separar ainda dentro dessa série de mensagens. Mas eu queria deixar algumas implicações práticas para o tempo dos solteiros, para você que está solteiro, porque o foco dessa mensagem hoje é esse momento que, mais uma vez, volto a repetir, vou fazer vocês repetirem daqui a pouco, é uma dádiva de Deus, amém? O tempo de estar solteiro não é maldição, amém? Glória a Deus! Algumas implicações importantes. Se para você entende que o tempo, o dom de ser solteiro é só uma estação e você quer o casamento, se você não quiser, tá tudo certo. Mas se você quer o casamento, vamos para alguns pontos práticos, tá? Porque também vai haver graça para você namorar e no futuro casar também. Alguns pontos importantes, eu vou começar pelo segundo aqui, tá? Solteiros, e vou falar para os homens principalmente, e vou falar isso depois também. Atenção, parem de ser exigentes demais. E para as mulheres também, acho que vale isso, né? Parem de ser exigentes demais. E quando eu falo isso, eu falo, pare de olhar simplesmente a condição financeira e a aparência da pessoa. Olhe isso, não deixe de olhar, que é importante também. Mas não olhe só... Oi? Quando eu falo condição financeira, eu tô falando, tipo assim, o cara tá... o cara tem o melhor... Eu quero um homem que seja assim, ele tem que ter PhD, lá em Harvard, aí ele tem que ter trabalhado, ele foi professor na USP, ele foi astronauta e ele tem um portfólio em moda. Então o cara, ele é assim... Foi bem eclético essa pessoa, não sei se tem alguém assim aqui. Mas eu acho que um pensamento eu não quero trabalhar, eu quero que o cara me sustente. Aí você olha pra alguém e você fala, esse aí eu vou ter que ralar um pouco. Esse aí eu vou ter que bater ponto. Então, eu sei que tem mulheres que pensam isso, né? Não, eu quero casar com quem, né? Se eu for ter filho, eu quero ficar em casa, né? E isso é um pensamento perigoso, porque você pode estar deixando de enxergar, né, um cara legal, onde vocês vão poder construir a vida juntos, e isso vai ser muito mais precioso do que você ser bancada, né, e você ficar em casa. Óbvio, tudo bem um desejo de, quero um dia poder estar em casa. Amém, se isso acontecer, glória a Deus. Mas não deixe, né, isso ser um critério que faz você, né. E aí você fala: "Nossa, não, mas eu quero", sei lá, como se fosse, tipo assim, vocês não sabem o que a gente já passou, entendeu? Não tô falando que a gente tá no ideal, não é isso, mas a gente olha, eu posso fazer isso com casais mais velhos que a gente. Falar: "Nossa, né", e você ter um padrão de uma coisa muito estampada, não tem nada a ver com isso. Eu nunca contei aqui que a gente quase terminou o nosso namoro.
entendeu? Que a gente foi o quê? No primeiro ano de namoro? Porque ele foi um babaca, entendeu? Ele foi um baita de um babaca. Vocês não sabem dos perrengues, entendeu? Como a gente foi mudando, o Senhor tá trabalhando em nós, né, principalmente nele. Brincadeira. Não, mas é verdade, a gente quase terminou o nosso namoro, e a gente teve muitos erros, meu Deus, a gente continua, né, a gente não abre nossas lutas lá de casa, as nossas questões, mas tem. Então, às vezes, eu já escutei isso, eu falo isso porque eu já escutei de muita jovem, né. "Ah, mas eu queria uma pessoa assim, assim, assado", daí eu falo: "Gente, mas isso você constrói junto. Você não tá lá, né, você não tá lá nesse lugar, vocês vão construir isso juntos". Então, é errado também a gente criar um padrão na nossa mente com base em qualquer tipo de ideal que a gente cria às vezes, né, de um casal que já, passou anos e anos e anos, já lutou muito já, né, e isso te impedir de enxergar potencial em alguém que você vai construir, você vai trilhar um caminho da mesma forma, né. Os 2 sendo moldados pelo Senhor, os 2 crescendo, os 2 amadurecendo, errando, aprendendo junto, né. Então, enfim, acho que os namorados e casados aí podem falar, né, que as fotos de Instagram elas são uma parcela muito mínima do que rola, né, não é verdade? Então, a gente precisa construir junto, precisa estar disposto. Se 2 estiverem dispostos a construir algo com o Senhor no centro, a chance de dar certo é muito grande, né. É. Quer falar o segundo ou esse terceiro aí? É. Próximo ponto, se você quer sair do dom vamos usar vamos usar a expressão, quer deixar de ser solteiro, não, saia do dom de ser solteiro, da dádiva de ser solteiro. Seguinte, coloquei alguns pontos aqui, que não sei se vai conseguir falar tudo, mas, pessoal, vamos começar a se cuidar. O autocuidado é importante. Homens e mulheres, falo para todos aqui. A gente precisa cuidar não só em termos de estética, mas até pela nossa saúde, né, nossa vida. Você precisa disso, fazer um esporte, fazer uma academia, se preocupar. É importante isso. Não é o primeiro, a gente falou, o primeiro é Cristo, a pessoa tem um relacionamento com Jesus, mas você também precisa pensar nisso, né, que esses aspectos, eles são sim importantes, não é só sobre estética, mas a autoestima é importante também, você precisa viver isso e acho que isso precisa ser algo importante pra você também. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quando a gente for falar com os homens e as mulheres, a gente separar, a gente fala mais, né. Que eu tô entrando aqui, enfim, terrenos escorregadios perigosos aqui. Aí vou entrar num outro ponto aqui que eu coloquei, e eu diria que isso tem a ver com as mulheres, as meninas também, mas com os homens. Amigos, vamos parar de procrastinar. A gente aí, ó, né, a gente fala muito sobre Deus nos sustentar, haver graça de Deus para toda a estação que a gente está vivendo, mas olha só, isso não tira a sua responsabilidade de ser uma pessoa esforçada, disciplinada, de você não ser procrastinador, de você realmente buscar aquilo que Deus está colocando na sua frente, né? Desde oportunidades de trabalho, que eu acho que isso é importante, mas a gente está falando sobre relacionamentos aqui, né? E você se envolver com uma pessoa, você precisa ser responsável depois. Os homens aqui, principalmente falando para homens, pelo seu namoro, né? E até pensando em condição financeira para pensar em casar, planejamento. E muito do que não acontece na nossa vida como homens é porque a gente é muito procrastinador. Nos falta muita disciplina. Muita coisa acontece na nossa vida porque a gente não organiza aquilo que a gente tem que viver, tem que fazer, tem que passar. Acho que a gente vive num tempo de tanta distração, né? A rede social faz muito com a gente perde muito tempo nas redes sociais, com as coisas que a gente vai vendo, e a gente nem percebe o tempo passando, e você não organiza a vida, e eu acho que isso é uma das coisas que conta muito. Não é verdade, mulheres? Sim ou não? Você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa também? Eu acho que procrastinar também no sentido de, às vezes, você tá conhecendo alguém já faz um tempo, você tem uma amizade e você não dá o passo de iniciar um relacionamento, né. Sim, pode falar. Porque uma coisa que eu percebo também, tá, como existe talvez esse ideal de a pessoa certa, obviamente que você precisa ter cuidado, zelo, né, sabedoria em escolher com quem você vai se relacionar, mas ao mesmo tempo, acho que essa tensão de a pessoa certa faz com que alguns não tomem uma decisão, finalmente.
Então você conhece muitas pessoas interessantes, mas você não tem essa iniciativa de falar: "Não, eu vou iniciar um relacionamento", né. E, sabe, parece que é um medo, uma insegurança de: "Será que essa é a escolha certa? Será que não tem outra que é melhor? Será que não tem outra?". Então eu percebo isso, né, já percebi isso em várias histórias, que existia esse receio mesmo, né. Por uma questão de aí dentro do próximo que você vai falar, né, dessa tensão que a gente coloca, a respeito do relacionamento dentro da igreja. Então eu tenho que acertar, não posso errar. Obviamente você não vai começar a se relacionar com alguém que você não gosta, que você não tem um sentimento, que você não admira, isso é errado, né. Não faça isso, porque você não ia gostar que fizessem com você, a pessoa começar a te namorar sem gostar de você direito, né, isso não é certo. Mas a gente precisa tirar essa coisa do pedestal, entendeu? Porque senão vocês nunca dão esse passo de: "Não, eu vou arriscar e eu vou investir nisso, porque, né, eu vejo potencial disso dar certo", né. Então se você tem isso, né, tira essa tensão, tira esse ideal, tira essa parece que a gente perdeu um pouco, e talvez quanto mais velho a gente fica, a gente perde mais ainda. A gente perde a leveza desse momento, de curtir conhecer gente nova, curtir fazer uma amizade, né, curtir deixar a pessoa te conhecer, obviamente dentro dos padrões, assim, de respeito, né, não tô falando de, né, vocês entendem? Mas de ser mais leve nesse momento, né. Vamos ser leve, fala pra pessoa que tá do seu lado: "Vamos viver leve", entendeu? Eu quero já chamar os músicos para virem aqui, e já assim, o tema eu até tô vendo aqui um ponto que eu acho que vai ser importante, talvez a gente fazer um culto onde a gente vai realmente separar homens e mulheres, a gente vai ter uma conversa mais sobre sexualidade, a gente vai entrar mais especificamente sobre nessa questão de identidade do homem e da mulher, e a gente vai entrar mais ainda nesses temas, tá, então a gente ainda vai trabalhar. Mas o último ponto que eu queria falar com vocês, a gente daí vai orar e eu não quero fazer apelo, não quero fazer nada disso aqui. Acho que todos nós estamos no mesmo barco, né. Mas eu queria deixar o último ponto é que, dentro deste momento chamado tempo de ser solteiro, uma das lutas mais reais, e eu volto a dizer, a gente vai falar mais quando estiver separado, é a questão da pornografia e a masturbação, que eu garanto pra você que é o que mais afeta homens e mulheres que estão passando por essa estação, né, que é o momento dos solteiros, serem solteiros. E não é novidade eu dizer pra você aqui que é pecado, que a pornografia ou que só a masturbação mesmo é pecado, que a Bíblia condena isso. Eh, a palavra porneia, que é da onde tem as 2 conotações, né, tanto de pornografia quanto do sexo ilícito, imoralidade, dá presente na Bíblia. Então você não vai ter a palavra pornografia na Bíblia, mas o que que a pornografia é? Ela é o sexo que envolve a fantasia. Então quando Jesus vai falar no Sermão do Monte, ele vai condenar essa ideia de você ter a cobiça de olhar para uma pessoa e cobiçar no seu coração, é exatamente isso. É uma fantasia, você está fantasiando, você está pensando numa pessoa de maneira ilícita e você está consumindo aquilo dentro de você. E todo mundo sabe aqui que isso é pecado, mas eu preciso dizer algo que tem a ver com toda a palavra aqui, que é o dom desse tempo que a gente está, que vocês estão vivendo, muitos de vocês. É que essa área, ela é muito importante. E ela afeta demais a maneira que você olha para as pessoas que estão próximas a você. A maneira que você olha a vida, a maneira que você encara as pessoas, a maneira que você encara a sua comunidade de fé, né, a igreja, a maneira que você serve, tudo é afetado por causa desse vício que ninguém muitas vezes sabe. Então se você está vivendo essa prática, essa dificuldade na sua vida, você não está sozinho, você precisa procurar alguém para te ajudar. Procura o seu líder de célula, procura algum irmão na fé, né, ou uma pessoa para te auxiliar, para orar com você, para você prestar conta, porque você precisa, até mesmo para depois entrar numa nova estação, que é a estação de namorar e depois casar, é muito importante você levar a seriedade de uma vida em santidade, consagração e pureza no tempo que você está passando e vivendo hoje. E eu fiz questão de colocar isso aqui, porque é uma coisa que destrói
destrói a sua identidade, destrói tudo. Né? Acho que a maioria das pessoas que estão aqui nesse salão já passaram. Se não estão passando, que é uma realidade muito grande, dentro dos homens e mulheres dentro da igreja, já lutaram com isso. Praticamente todo mundo já lutou. Todo mundo sabe da seriedade disso. E quão destrutivo é. Então não diminua a importância de você se consagrar para o seu futuro esposo, para a sua futura esposa. Enquanto o Pedro ministrava, eu senti assim, né, de falar algo que a gente infelizmente vê acontecer, né? E eu queria me dirigir às mulheres agora, né? Aos homens acho que também vale, mas essa idolatria que ele compartilhou, né? De realmente desejar numa medida que isso tira a sua paz, né? Isso é muito sério e isso pode te levar a fazer escolhas erradas. Não é porque a pessoa está dentro da igreja que ela é uma boa escolha, né? Ele já falou sobre isso. Mas o que eu quero deixar com vocês, ainda dentro dessa temática, é que quando existe esse desejo, essa idolatria no nosso coração, isso gera uma decisão baseada no medo. No medo do quê? No medo de ficar sozinho. E quando você decide estar com alguém porque você tem medo de ficar sozinho, isso vale para quem está procurando alguém e isso vale para quem está namorando. Porque eu vejo meninas que têm medo de encerrar um relacionamento, porque tem muitos indícios de que deveria fazer isso, mas não faz porque pensa, será que eu vou encontrar outra pessoa? E aí eu sinto te dizer, mas você vai enfrentar um baita desafio no casamento. Você não vai viver um início de casamento feliz, é maravilhoso, que você idealizou. Não, vai ser uma luta tremenda. Se você... do início ao fim. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo dentro da igreja, não importa, assim, porque o nosso padrão não é alguém que entra aqui ou está há anos frequentando a igreja, não. Existem muitas outras coisas que a gente precisa observar no coração de alguém. Então, o que eu quero só finalizar, né, dentro disso que foi compartilhado. Identifique se essa idolatria está no seu coração. Porque se você deixar o Espírito Santo, né, transformar o seu coração nessa área, você vai estar se livrando de uma decisão muito perigosa, que é escolher baseado no medo. Não escolha se relacionar por medo de ficar sozinho. Não escolha permanecer num relacionamento que não está sendo bom por medo de não encontrar outra pessoa. Se você sente isso, idolatria. E eu sei que muitos sentem isso, né? Mas eu sinto de que é algo que a gente precisa falar mais dentro do contexto de igreja. Amém? Que o Senhor seja aquele que tem o nosso coração, que o Espírito Santo nos dê sabedoria em todas as estações. Amém? Para que a gente possa, em todas elas, honrar o Senhor em primeiro lugar. Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé. Cada um aqui sabe o momento que está passando. Eu sei que nós focamos mais nos solteiros, e é importante, a gente queria mesmo fazer isso, mas eu sei que esse assunto de idolatria vale para todos nós, casados, quem está na fase de namoro, para todos nós. Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora e você deixasse o Espírito Santo sondar o seu coração. E se você identifica alguma forma de idolatria a respeito desse assunto de relacionamento, eu quero te dar a oportunidade em alguns segundos, você falar com o Senhor. Na sua intimidade com Jesus, você colocar isso diante dele e falar, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a posicionar meu coração, as minhas afeições. Me ajuda a posicionar os meus desejos. Que o Senhor seja sempre o primeiro. Fala com as suas palavras para o Senhor. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para tudo nessa vida. Então não sinta vergonha de falar, Espírito Santo, por favor, me ajuda. Que o Senhor seja o primeiro. Que nada tome o teu lugar. Que o medo, que a insegurança não me dominem. A ansiedade,
o medo do amanhã. Eu quero te dar a oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor. De independente da estação que você estiver vivendo, hoje ou amanhã. Porque pode ser que hoje você está solteiro, amanhã você vai entrar no relacionamento, você vai casar. As fases, elas mudam, elas podem mudar, elas podem permanecer por mais tempo. O Senhor sabe. Mas que a gente possa olhar para a nossa história e falar, eu fui fiel ao Senhor em cada uma delas. Então eu quero te dar a oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor. Falar, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor em primeiro lugar, em todas as estações da minha vida. Em todas as estações da minha vida. Amém. Eu também sinto de falar para alguns aqui, não só meninas, com seus olhos fechados, mas também homens aqui dentro que chegaram até a ficar ofendidos com Deus assim, por essa estação que você está vivendo há muito tempo, talvez. Sentimento de decepção, sentimento de frustração grande, assim, com relação a uma estação de estar sozinho mesmo. E nessa noite, a minha oração é que o Senhor cure seu coração e que você não se sinta sozinha, sozinho. Que o Espírito Santo, ele é real, ele é vivo dentro de você. E é ele que pode curar o seu coração. Se você continuar com esse sentimento contra Deus e se envolver depois com uma pessoa, você pode carregar essa perspectiva por muito tempo. Muito tempo você pode continuar levando essa mesma sensação, essa mesma perspectiva errada e idólatra, que é o que a gente está falando aqui nessa noite. Então eu oro agora, Senhor Jesus, cure os nossos corações. Ajuda-nos a te amar mais. Senhor, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Estamos todo tempo, a cada momento, buscando coisas para colocar nossa confiança e nossa esperança, Jesus. E o casamento talvez não é a coisa mais fácil da gente fazer também. O namoro é a coisa mais fácil da gente fazer também, Jesus. É colocar a nossa afeição, toda a nossa atenção, os nossos desejos num futuro, que é um futuro que está longe de Ti. Eu oro para que o Teu amor possa ser derramado sobre cada um aqui. Oro para que a Tua graça possa vir sobre cada um aqui. Oro para que os nossos olhos possam estar em Jesus, cada um aqui, e olhar para essa estação de estar sozinho, né, de estar solteiro, como uma dádiva, um dom de Ti. E entender que o Senhor sustenta todas as coisas, inclusive essa estação das nossas vidas. E eu oro também porque o Senhor tem uma mulher, um homem preparado para esses jovens que estão aqui, Jesus. Oro para que o Senhor possa dar também graça e sabedoria para se relacionar, buscar pessoas, amizades. Oro para que o Senhor possa, inclusive, dar atenção para alguns aqui, para olhar para as pessoas ao redor. Ajuda-nos, Senhor. Mas que possamos sempre colocar os nossos olhos em Ti e não perder o primeiro amor. E não perder essa estação. Não fazer dessa estação um momento pesado e difícil, mas manter os nossos olhos em Ti. É isso que nós oramos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.